Questão número 3. Foi? Vamos lá? 3. Ó, provinha ainda. Questão número 3. Uma redação alternativa para um segmento do texto em que se respeitam as normas de concordância encontra-se... Vamos lá? Letra A. Normal, FCC fazer isso. O fato de os folhetos serem expostos em cordões, quando vendidos nas feiras livres, deram origem ao nome cordel. Certo ou errado? Por quê? Deram, né? Deu. O que que deu origem, gente? O fato. Esse é o núcleo do sujeito. Viu? Ele bota o fato, bota uma porrada de palavra no meio. Depois ele bota lá, deram. Sacanagem isso. Isso é FCC, né? Então vamos lá. Letra B. Então, ó, por favor, sublinhe aí fato e sublinhe deram. Coloque deu em vez de deram, tá? Essa é a correção. Núcleo do sujeito. Sacanagem, né? B. Tanto histórias e casos narrados, como a narrativa oral e a poesia. Aí vai assim. Tratam-se de processos de criação. Tratam-se. E aí? Verbo tratar. Apareceu ou não apareceu a partícula C? Apareceu. Mole. Acabou. Quem trata, trata de. Verbo transitivo e indireto. Tem a letra D aqui? Não. Então não é PA. Se não é PA, esse cara é o quê? PIS. Sendo PIS, o verbo fica sempre no singular. Acabou. Aquele esqueminha que eu coloquei no quadro. Lembrou? Não lembrou não, né? Então, ó, partícula que indetermina o sujeito. É uma partícula C na língua portuguesa. O verbo tratar mais a partícula C ou qualquer outro verbo que não tenha transitividade sendo direta. Isso, só que o vendem-se, quem vende, vende alguma coisa. Já é VTD. Aí, em vez de você falar que fica sempre no singular, você vai concordar com o que é vendido. Vendem-se o carro, não. Vende-se o carro, mas se fosse os carros. Vendem-se os carros, beleza? Tranquilo? Então, ó, letra B de bola, errada. Trata-se. Tanto histórias e casos narrados como... Sim, tá certo. Tá certo, sim. Na vírgula, tá correta. Não, olha só. Na FCC, normalmente, ela tem colocado na questão uma coisa bem direcionada. Lê o enunciado. Normas de concordância. Se ele colocou erro de crase, te interessa? Não. Erro de vírgula? Também não. Beleza? Concordância mesmo. Quando não diz nada, aí, beleza. Ó, letra C. A recriação de histórias mais antigas configuram-se para... Configura-se. Tá legal? Configura-se. Então, fora. Recriação, configura-se. Ela configura-se. Ela se configura. Ela configura-se, né? Letra D. Cada um, ó, lembra? Tem um numeral na parada. A gente já sabe que o verbo fica o quê? No singular para concordar com um. Cada um que reescreve uma história alheia atribui-lhe uma forma textual que pode... Vamos analisar tudo? Ó, cada um o qual reescreve uma história. Então esse que aí é o quê? Pronome relativo. Sendo pronome relativo, ele tem uma função sintática. Certo? Função sintática dele, qual é aí? Sujeito. Isso mesmo, sujeito. Uma história alheia. Cada um, aí vamos lá, continuando. Cada um, esqueça essa oração adjetiva aí, introduzida por um pronome relativo, né? Esqueça. Cada um atribui-lhe uma forma textual. Quem atribui? Atribui alguma coisa a alguém. Legal. Atribui uma forma textual a quem? Ao lhe, que é objeto indireto. Normal. Então, quando parecer um pouco esquisito, dá uma lida na moral analisando, tá? Que pode ser considerada, né, uma forma textual a qual pode ser considerada, que pode ser considerada também é um pronome relativo, também é sujeito, tá? Autoral. Letra D não possui erro. Letra E. Embora devam haver histórias, não precisa nem continuar. É deva haver, tá legal? Porque olha, vou botar aqui, ó. Embora devam haver histórias
Aí o cara, porra, histórias, Pedro. Plural. Não, mas olha só. Isso aqui é ou não é uma locução verbal? É. E locução verbal tem um auxiliar e tem outro chamado de quê, gente? Principal. Aí você vai ter que imaginar o sozinho. Principal sozinho. Você falaria ão histórias ou a histórias? A, porque é o verbo haver no sentido de existir. Verbo no sentido de existir, impessoal, fica no singular. Então, sozinho, ele ficaria no singular ou no plural, gente? Se estivesse sozinho, o verbo haver. Singular. Só que ele está sozinho? Não. Então, quem é que fica no singular para ele? Então, é a deva. Ok? Tranquilo? Sempre assim. Olha para o principal sozinho, singular ou plural? Ele, plural, plural. Singular, singular. Foi? Se eu trocar essa frase por existir, bota assim, ó, embora deva ou devam existir histórias. Já mudei a frase. Isso aqui é o quê? Auxiliar. Isso aqui é o quê, gente? Principal. Vamos lá. Quem que eu imagino sozinho? Principal. Existe ou existem historiais? Existem. Se o principal estivesse sozinho, ele ficaria no singular ou no plural? Plural. Mas ele está sozinho? Quem é que fica no plural para ele? Então eu falo o quê? Devam. Já é uma outra frase. E você pode fazer isso com qualquer locução verbal. Funciona. Qualquer uma. Tá? Então, aí, a letra E não é embora devam haver. É embora deva. Erradíssimo aí. Gabarito ficou, então, número 3, letra D de dado. Foi? Tranquilo? Foi? Vamos lá. Antes de eu continuar, tem 4 questões desta provinha de interpretação textual. Antes de eu continuar, vamos pegar aquele material da aula, da primeira aula, aquele cadernão, tá? O cadernão, vamos lá. Cadernão, vamos lá. Página 37. Página 37. Questão 20. Vamos lá? Página 37, questão 20. Todo mundo? Olha que questão escrota. Olha só. Aí você, essa é pra você, tá? Que você fez aquele comentário na outra questão. E aquele comentário agora é pra essa questão, ó. Ele fala assim: questão 20, página 37. Está redigida com clareza e consonância com as regras da gramática normativa a seguinte frase. Cara, ele falou o quê? Concordância, regência, crase, tudo. Aí vale tudo. Beleza? Mas aquela outra era concordância. Então é a concordância que você vai olhar. Tá bom? Página 37, questão 20. Todo mundo comigo? Beleza. E aí? Posso? Claro. Ah, na letra B é vossa, tá? V. Vossa Excelência. Vamos lá. Essa da prova que você fez sobre o Nordeste, não é interpretação? Não? Você conhece, né? É contexto, né? Você tem que saber aquele tipo de vocabulário que tem que jogar na frase, aquela história que eu falei. Pode aparecer palavra que você conhece ou não. Normalmente você consegue jogar no texto, a gente vai fazer isso, tá? Na aula que vem, enfim, hoje. Mas jogando no texto, você consegue tentar forçar uma barra e acertar a questão. É difícil. É uma questão que você pode errar, entendeu? Não fica se julgando, não. Questão de sinônimo, de vocabulário, meio fogo. Vamos lá? Foi. Beleza. Aí, ó. Ele quer uma correta. Letra A. Consultaram o juiz acerca... Olha, o acerca tá certinho. Sobre, né? Acerca da possibilidade de voltar atrás para socorro. Respira, né? Atrás com Z foi forte. Você tem que trocar o Z por que letrinha? É S e tem de colocar o quê? Um acento. Porque a oxítona que termina em as. Cuidado com isso.
Tem que ter acento. Atrás, já parei, né? Vamos embora. Outra. B. Vossa Excelência, Excelência certinho, tem acento, tá? Leu o documento que será apresentado com S, né? Tranquilo, em rede nacional daqui a pouco. Pela voz de Sua Excelência, o Senhor Ministro da Educação. Perfeita, tá? Cuidado com esse negócio de Vossa Excelência e Sua Excelência, tá? Às vezes ele pode pegar por aí. Se eu falo assim, olha, o Lino é juiz, tá? Qual é o seu nome? Mariana. A Mariana é secretária do Lino, que é juiz, tá? Já aconteceu, né? A minha mãe mesmo. Aí o cara fala assim, Lino é juiz e a Mariana é secretária do juiz. Aí eu chego a Mariana e falo assim, posso falar com Vossa Excelência? Errado. Quando eu falo, posso falar com Vossa Excelência, encare o Vossa Excelência como um você. Então tem que ser um tratamento o quê? Direto. Então eu tenho de falar, posso falar com Vossa Excelência olhando para a secretária do Lino ou olhando para o Lino? Para o Lino. Posso falar com Vossa Excelência? Escroto, mas é isso. Posso falar com você? Com Vossa Excelência? Mas quando eu pergunto a Mariana se a Sua Excelência está, eu estou falando de quem? Do Lino. Então, posso falar com a Sua Excelência? Aí você tem de parar e falar assim, aguarde um minutinho. Vossa Excelência pode atender fulano? Pode entrar. Obrigado. Oi, Vossa Excelência. Tratamento direto. Quando eu falo dele, é Sua Excelência. Tá certinho aí. Tá legal? Cuidado que ele pode fazer uma confusão mental. Tá? Hã? Não entendi. Porra, pode ter na prova original. Posso ter feito merda. Posso ter feito merda. Ou um ponto final mesmo. Pode ser. Tá, mas poderia ser uma justificativa. É porque na hora de formatar, vocês percebem que às vezes aparece um V, sem isso? Alguns sinais gráficos, infelizmente, eu não consegui. Quando eu trouxe, eu não percebi isso. Então, algumas questões, mas isso aí não está errado, não. Vamos ver se a gente acha um outro erro, tá? Mas seria, tá? Se não tivesse um ponto final na sua prova, seria um erro. Mas preste atenção, mesmo não tendo um ponto final, é um erro muito sutil, né? Muito sutil, muito banal. Provavelmente não será isso. Ah, pode anular? Vai contar com isso? É, pode ser. Vamos ver. Então, ó, letra B deixa no pontinho aí, tá? Mas não tem erro, não. Por aí. Sim, tudo normal. Letra C. A reportagem sobre... E aí? Facínoras, sem o S. Não é fascínoras, não. Isso não é dígrafo, não. Tá? Facínoras. O que é facínoras? Hã? É quem comete um grande crime. A porra, isso é absurda. Maluco, caraca, o maluco é foda. Porra. Tá legal? Tranquilo? Então, fascínoras famosos. Não foi nada positiva. Tá legal? Tranquilo? Então já tá errada. Não tem fascínoras, não. Fascínoras. A letra D é sapeca. Fascínoras, né? Fascínoras. Tá? A letra C. Esse S não existe. Tá? É. Acho que sim, né? A reportagem sobre fascínoras famosos não foi nada positiva para o público jovem que estava presente, de que se desculparam os idealizadores. Quem se desculpa de alguma coisa. Tá certinho, de que? Perfeito, não dá erro não. Mas não, né? É um. Letra D. Estudantes e professores são entusiastas de oferecer aos jovens ingressantes no curso ou compartilhamento de projetos, com que serão também autores. Certo ou errado? Errado. Quem é autor de alguma coisa. De que serão autores? Eu serei o autor do projeto. Não é com que, e sim de que. Eu achei esse erro muito sutil, gente. Muito.
Poderia, mas o D não tá errado não. Poderia sim, tá? Há uma dupla possibilidade aí. Poderia. Mas aí não é erro não. O erro tá na preposição com mesmo. Tá erradíssima, tá? Letra E. Queremos ou não. Queremos ou não. Ele será designado para dar a palavra final sobre a polêmica questão. Que, diga-se de passagem, tem feito muitos hesitarem. Nossa! Hesitarem, gente, é com o quê? Com H e com S, né? Hesitar, não é de êxito. Hesitar, é com H e com S. Foi? Hesitarem. Não, aí não. De êxito, pô. Existe êxito, que é com E e com X. Existe hesitar. Certo? Que é com H, E, S, I, T, A, R. Soletrando. Foi? Tranquilo? Então, a única boa aí ficou em B de bola. Tranquilo? Queremos ou não? Sim, pode ser. Olha só, pode ser. Isso é uma concordância, vamos dizer assim, ideológica. Quando eu falo assim, flamenguistas são campeões. Estou falando correto, não é normal. Flamenguistas são campeões. Ok. Flamenguistas somos campeões. O que eu fiz? Eu me incluí. Pode. Querendo. Queremos ou não. Sem problemas. Tá legal? Eu estou usando o nós aí. Tá? Me incluindo sim de forma bem expressiva. Não tem problema não. Tá legal? É um caso de concordância aí atípico, mas é um caso correto. Tá? Então 20B de bola. Aí ó. Selecionei algumas. Página 41 agora. Página 41. Página 41. Questão número 7. Ih! Ai, perder é verbo. E aí? 30 segundos, vai. 41, questão 7. Ah, 30 segundinhos, senão o pessoal não vai pensar. Deixa essa questão. 30. De 41, página, questão 7. Página 41, questão 7. Vou seguir. Antigamente, a forma de jogar de um time... Ó, o antigamente ele já grita. Antigamente é presente, passado ou futuro? Passado. Então a gente sabe que existem 3. O passado do ontem, principalmente, né? Os dois. E o passado do antigamente. O passado do ontem é o passado perfeito. Pretérito perfeito. Perfeito. E o passado do antigamente é um pretérito imperfeito. Acabou, né? Então, antigamente, isso vai ser um quê? Imperfeito, provavelmente. Antigamente, um time durou ou um time durava? Durava. Então, vamos lá. A forma de jogar de um time, né? Durava uma década. Vários jogadores, antigamente, entravam, vários jogadores saíam, mas alguma coisa permanecia. Tá, qual a resposta? B. Aí ele continua. Mas alguma... Isso acontece... Não, isso termina definitivamente nos anos 90. É interessante, né? Como ele vem. Ele vem com passado e dá como final o quê? O presente. Esse momento termina, significa um momento de ruptura. Ele termina ali mesmo, colocando o presente, tá? Então, gabarito letra B. Pode cair tempo verbal, cuidado, tá? Principalmente pretérito perfeito e imperfeito. Eles brincam entre si, tá? Página 43, agora, questão 13. Página 43, questão 13. 13? Foi feita? Não, só foi feita 11. 13 não, 11 e 13 não. 13 não. Não, foi feita não.
Foi não, você que fez, pô. Você fez a 12 só. Fiz a 12. Página 43, questão 13. Vê. Eu não sei, não me lembro. Fiz? Não fez. Não fiz, fiz a 12. Tá. Eu achei que tivesse feito a 12 e a 13. Não fez a 13. Fiz a 13. A 12. Só fiz a 12. Vamos lá. Mesma ideia, mesma galera. Ó. O elemento em destaque está empregado corretamente em... É aquela história do pronome relativo. Mesma ideia, ó. Mais que o luxo do produto é a aparência de luxo de que conta para os consumidores. E aí? De que conta? Não. Leia a última oração. Como seria? A aparência de luxo conta para os consumidores, não é isso? Então, esse a aparência de luxo conta para os consumidores, isso é o quê? Sujeito. Se é sujeito, está sendo representado por que palavrinha? Que. Vai ter preposição? Não, porque sujeito não tem, pô. Foi? B. Os produtos e as marcas permitem com que as pessoas adquiram a visibilidade desejada. Permite alguma coisa. Permite que as pessoas adquiram... Gente, esse que é pronome relativo? Não, ele é o quê? Conjunção integrante, tá legal? Permitem isso. Ninguém pediu preposição, né? Necessitam disso. É, permitem isso. Então não tem, ninguém pediu preposição. Fora. C. A visibilidade é uma das características pelas quais se estrutura a sociedade de consumo. Vamos tentar botar na ordem direta só a última. A sociedade de consumo se estrutura pelas características, né? Vamos botar assim, pelas características. Ou seja, quem se estrutura por alguma coisa. Ok. Então, pelas quais, tá certo? Tá. Em regra. D. Quanto mais se tem a impressão em que se é visto... Não. A impressão de que nas sociedades por cuja ordem social é abalada com guerras... Gente, a ordem social pertence a quê? Às sociedades. Agora, a ordem social é abalada com guerras. Em vez de botar por guerras, eu coloquei com guerras. Então, ninguém pediu a preposição por. Quando você se abala com alguma coisa. Ou é abalada por alguma coisa. Só que o que abala isso? A guerra. Não é? Então é cuja. Só isso. Ninguém pediu esta preposição do por cuja. Não. O cuja tá certo? Tá. Mas não a preposição inserida aí, antes do pronome relativo cuja. Ok? Há até uma relação de posse. Normal. Só que não é por cuja. Foi? Então letra E tá fora. Gabarito, letra C. Anotou? Tranquilo? Página 48, questão 6. Oi? A sociedade, a ordem social da sociedade. Tá? A ordem social é de quem? Dela. A relação de posse. Tudo bem? Ah, é a 11. Quer fazer a 11? E aí? Com quanto, enquanto? Prova 5, ó. Página 43. Página 43. E aí? Questão 11. O consumidor já não precisa do vendedor para se servir. Certo? A visibilidade do produto se torna um fator-chave. Pois, letra A, com quanto? Com quanto é o quê? Oposição. Tem oposição aí? Não. Ainda que, oposição. Tem oposição aí? Não. Mas, oposição. Tem oposição aí? Não. C, condição. Tem condição aí? Não. Então, meu amigo, é de modo que? De maneira que. Foi? Aí vamos inserir. O consumidor já não precisa do vendedor para se servir, de modo que a visibilidade do produto se torna um fator-chave. É a que melhor se enquadra aí. Tudo bem? Tranquilo? Então, questão número 11, letra D. D de dado. Página 48, questão 6.
E aí? Página 48, questão 6. Que podem representar uma das principais ameaças à conservação... Ó, representa ameaça a alguma coisa. A conservação do ecossistema. Tira a conservação do ecossistema e coloque só ecossistema. Como é que seria? Ameaças ao ecossistema. Ok. Aí, você tem que tomar cuidado com os casos proibitivos de crase. Ele quer o sinal indicativo de crase deverá permanecer como, por exemplo, como no exemplo acima, caso o segmento grifado seja substituído por. Se você faz assim, ó, ameaças a cada componente da biodiversidade. Cada é um pronome indefinido. Tá? Quando eu tenho pronome, gente, o que eu tenho que saber de pronome? Cuidado. Ó, pronome indefinido. Crase é importante. FCC vai cair. Então, ó, pronome indefinido. Alguma, cada, não importa. Vai ter crase? Não. Então, ó, antes de pronome, em regra, não tem crase, tá legal? Então, ó, antes de pronome indefinido. Vou dar um exemplo aqui, ó. Cada, alguma, não ocorre crase, ok? Não ocorre. Aí vem alguma, mesma ideia, não ocorre crase. Outra, qualquer, pronome indefinido, não ocorre crase. A respeito, palavra masculina, não ocorre crase. Porra, só sobrou o quê? Recente. Porra. Letra E. Legal? Tranquilo? Então, número 6, gabarito letra E. Página 52, questão 12. Página 52, questão 12. Questão 12. Vai lá. E aí? Eu quero que você me diga na marca. Página 52, questão 12. Vamos lá. O Nordeste não vem em sua poesia com um tema ou uma imposição doutrinária. Nos segmentos transcritos do texto 3, o verbo flexionado nos mesmos tempo e modo, vamos lá, tempo, vem, vai ser eu venho, bora gente, tu vens, ele vem. Isso é o quê? Presente do modo indicativo. É o que ele quer, né? Beleza. Aí, letra A. Fez como um... Parou. Fez. Ontem eu fiz. Ontem tu... Fez não. Ontem tu fizeste. Ontem ele fez. Então, esse fez aí é do ontem. Do ontem, acabei de escrever. Pretérito perfeito, do modo indicativo. Fora. B. As impressões de um homem que esteve... De novo. Ontem eu estive. Ontem tu estiveste. Ontem ele esteve. Mais uma vez, pretérito perfeito, do modo indicativo. C. Que tudo via em névoa. Via. Bora. Ontem? Não. Ontem eu vi. Antigamente eu via. Opa. É o ontem ou antigamente? Antigamente. Antigamente eu via. Tu vias. Ele via. Isso não é um pretérito perfeito. Isso é um pretérito imperfeito. É o do antigamente. Ok? Fora. A que sai das fontes mais preciosas do coração. Sai. Eu saio, tu. Sais, ele. Sai. Então,
é essa, presente do indicativo. E letra E, que voltasse com todos... Voltasse. Tá, subjuntivo é o quê? Pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Se eu cantasse, se eu vendesse, se eu fizesse, se eu voltasse atrás, teria feito diferente. Vamos pensar assim, tá legal? Então, letra E, pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Anote isso aí. Então, questão número 12, letra D de dado. Foi? Tranquilo? Legal? Vamos lá. Questão agora, página 53, questão 13. Ih, de novo. Gente, só isso. Ó. Você não pode errar isso. Tempo. Não, a tempo? Poderia. Mas nunca vem assim. Nunca vem. Tempo e modo. Viram a pergunta dela? A pergunta dela foi assim, se a pergunta fala, marca a opção que tenha o mesmo tempo verbal. Aí ela coloca a letra A. O exemplo, presente do indicativo e uma letra lá, presente do subjuntivo. É o mesmo tempo? É. Porra. Mas é um modo diferente, mas isso não vem. Normalmente vem o quê? Tempo e modo. Mas preste atenção, sei lá, né? Essa pode ser um tapa na cara. Pá! Acorda! É, difícil. Letra número 13, ó. E são estes poemas mesmo um canto comovido à terra de que ele esteve segregado. Aí fala assim, ó. A expressão grifada acima, o de que, deverá preencher corretamente a lacuna existente em de que. Ai. Na época de que o poeta esteve preso a regras. Quem está preso a regras em algum tempo, em algum momento. Então não é de que, é em que. Foi? B. O artificialismo de que se prendem alguns poetas, não, alguns poetas se prendem a. Quem se prende a alguma coisa, não é de que, e sim a que. A obra de que se fala, quem fala de. Bingo, ela mesma. De que os estímulos de que um poeta compõe a sua obra, não, quem compõe com alguma coisa. Então, com que? Despertam emoção aqueles versos de que traduzem a sensibilidade para. Esse que é o que? Sintaticamente falando. Ele é um pronome relativo, mas sintaticamente falando. Sujeito, pode ter preposição? Não. Então é de que ou é que? Que. Foi? Tranquilo? Vai cair isso aí, tá? Então, número 13, gabarito letra C. Mais uma. Página 54. Questão 15. 54, questão 15. Ah, na letra D, você sublinha aí, por favor, uma espécie de parente pobre. Uma espécie de parente pobre. Na letra D, página 54, questão 15, letra D, tá assim, que foi uma espécie, sublinhe uma espécie de parente pobre. Tá tudo sublinhado, o estrangeiro, o contato, tá vendo? Página 54, questão 15. Uma espécie de parente pobre. Pegou? Já tá pifando, né? Tranquilo. Vamos lá. Aí, nas frases transcritas do texto 4, o verbo que deverá permanecer no singular, com a substituição do segmento grifado pela proposta entre parênteses, está em. E aí? O que você acha aí? Você fez? Fez?
Ah, mas fez. Fez mesmo, né? Vou fazer umas perguntas maneiras. Aí. Não, não é pis não. Esse verbo, o Cadu, é um verbo pronominal. É como se eu fosse conjugar assim, ó. Eu me esqueço, eu me aproximo, eu me desejo, eu me... Não importa. Você pode conjugar o que você... Eu me queixo, tu te queixas, tá? É um verbo pronominal. Esse C não é nem pis, nem PA. Ele é PIV, parte integrante do verbo. Pode classificar assim, tá? Tá, mas e aí? Essa porra é o quê? Vai, vamos lá. Marcou letra A? Questão maneira, hein? Eu achei. Ó, ele fala assim, letra A. O estrangeiro que se aproxima da poesia brasileira. Né? Aí ele fala pra você trocar o estrangeiro por os sentidos do estrangeiro. E aí? Quando você coloca o que, tá retomando que expressão? Sentidos ou estrangeiro? Quem é que se aproxima da poesia brasileira? Os sentidos ou estrangeiro? Ó, nas frases transcritas do eixo 4, o verbo deverá permanecer no singular, mesmo com a substituição do segmento grifado pela proposta presente está em... E aí? Aí eu achei uma ambiguidade. Porque eu poderia estar retomando o estrangeiro ou os sentidos. Eu anularia a questão. Porque a letra A, na minha visão, cabem os dois. Para desfazer uma ambiguidade, eu falaria assim, ó. Por exemplo, eu escrevi aqui exatamente o que ele colocou. Os sentidos do estrangeiro que se aproxima. Tá legal? Como é que eu faço para desfazer a ambiguidade disso aí? Porque assim, eu não sei quem é que está sendo retomado, mas eu posso usar outro pronome relativo. Posso. Se eu fizer isso aqui, ó. Tô falando de quem? E se eu fizer isso aqui? Tô falando de quem? Se eu estivesse escrevendo uma redação, eu certamente não usaria o que. Eu usaria o qual ou os quais. Eu vou ter que ver isso. Porque quando você fala retomar o termo anterior, neste caso aqui, eu posso estar retomando o núcleo ou a particularização, sem problemas. Eu não tenho como definir isso. E no enunciado, ele não falou poderá. Ele falou que o verbo deve. Na minha visão, ele não deve. Ele pode ficar no singular. Foi? Tranquilo? Legal? Eu anularia a questão. Tá, mas não anulou. Então vamos ler as outras. É letra A, o gabarito. É a única que tem a possibilidade de singular, sacou? Meio escroto isso. Sem pé nem cabeça. Claro. Na verdade, você tem a letra A, que pode singular e pode plural, e as outras só plural? Pô, tem que ser que letra? A. É claro que eu marcaria A, mas, pô, anularia a questão. Ó, B. Não lhe falta o contato com a realidade. Gente, o verbo faltar, ele é sensacional. Ó, quando eu falo assim, olha, isso aqui tá certo? Faltou 2 pessoas. Isso tá certo ou errado? Errado. Qual é o sujeito? Mas sempre aparece assim. A gente pensa que não é sujeito. Quem falta, falta alguma coisa? Não, não. Alguma coisa faltou. Então eu falo que este cara é o sujeito. Então eu falo 2 pessoas faltaram. Professor, faltou 4 questões. Faltaram. Pegou a ideia? É mais ou menos por aí. Então, quando ele bota o falta, me dá um arrepio. Não, sério mesmo. Fico bolado. Porque o falta... Aí o cara fala assim,
não lhe falta o contato com a realidade. Então se o cara botar assim, os valores da vivência, o cara, tanto faz, né? Não tem nada a ver, não é sujeito. É sujeito sim. Então se o sujeito tem um núcleo no plural, eu boto o quê? Não lhe faltam os valores da vivência, tá? Plural. Letra C. Movimento dos nossos dias que teve, o qual teve. Aí ele fala assim, tendências de composição ética, tendências que tiveram. Beleza. D. Que foi uma espécie de parente pobre. E aí? Que foi manifestações de parente pobre? Não. Que foram manifestações de parente pobre. Letra E. Experiência brasileira não falta a Jorge de Lima. Vivências da realidade brasileira não faltam. Normal de novo vai faltar. Então, gabarito, letra A. Porque é possível. Pode falar. Na letra C também tem tendência de composição poética. Também não poderia pensar que o que se refere só à composição poética, ficaria no singular também? O movimento dos nossos dias que... Tendências de composição poética que... A composição ética que teve... na verdade, nesse caso... Entendi. Mas não faz muito sentido. Aqui eu posso falar que o sentido se aproxima e o estrangeiro se aproxima, até pelo sentido original do texto, o sentido lá do estrangeiro. Nessa aí, você está falando que a tendência a qual teve o movimento dos nossos dias que teve, que pontinho teve, não é isso? Os quais tiveram. Entretanto, condições próprias. O que teve condição própria? O movimento. O que teve condição própria? A tendência da composição poética. A tendência mesmo eu acho que só vale a tendência como núcleo. Neste caso aí não cabe essa ambiguidade. Não é tudo que serve na ambiguidade não, tá? Tem aqui um núcleo, não. Ele pode retomar desde que se faça o quê? Sentido mesmo, tá? Tranquilo? Então você tem aí número 15, letra A. Não gostei da questão, tá? Bom, então fechou aí as questões que eu queria fazer. Fechou aqui o grupo de questões, tá legal? Vamos voltar lá. Para a provinha solta. Olha só. A gente tem o texto menor e o texto maior. Porra, o texto menor é sacanagem não, mano. Na moral. Porra. Na moral, mano. De gesto. Aí a minha amiga falou assim, pô, professor, a última questão é esculacho. É aquela questão que você pode falar assim, vou errar, né? Vamos lá, vamos ler o primeiro texto? Tem 5 minutos, rapidinho. O caldo cultural do Nordeste, particularmente do Sertão, então não está falando assim, de todo o Nordeste? Não, Sertão, né? Mais do Sertão. Sertão foi primordial na formação do paraibano ariano. Lá. A infância passada no sertão familiarizou o futuro escritor e dramaturgo com temas e formas de expressão artística que mais tarde viriam a influenciar o seu universo ficcional, com a literatura de cordel e o maracatu rural. Não só histórias e casos narrados foram aproveitados para o processo de criação de suas peças e romances. Não só isso, mas também todas as formas de narrativa oral e da poesia sertaneja foram assimiladas e reelaboradas por Ariano, né? Por Suassuna. Suas obras se caracterizam justamente por isso, pelo domínio dos ritmos da poética popular nordestina. Aí a questão, gente, eu acho que a primeira questão, ele já fala assim, ó. Não, tem que ler mais um pouquinho. Tem que ler mais um pouquinho. Vamos lá. Porque assim, a questão número 2, vamos lá, a questão número 2, ó.
considerado o contexto, a relação de causa e efeito nessa ordem. Ele quer a primeira de causa e a segunda relação de efeito. Causa e efeito, mas tem que ser causa e efeito nesta ordem. O primeiro, na letra A, tem a infância passada no sertão. Se isso for resposta, isso é a causa. E o efeito é a influência da literatura de cordel no estilo do escritor Ariano Suassuna. Isso está no primeiro parágrafo. Vamos lá, lá em cima. Não é isso? Deixa-me ver. A infância passada no sertão. Então, ó, na segunda linha. A infância passada no sertão familiarizou o futuro escritor e dramaturgo com temas e formas de expressão artísticas que mais tarde viriam a influenciar o seu universo ficcional, como literatura de cordel e maracatu rural. Então, o que influenciou o futuro? Então, o futuro é a consequência e a causa disso foi o quê? A infância passada no sertão. Então, se ele pediu relação de causa e consequência, causa e efeito, qual o gabarito? Ah, as outras, você vai ter de voltar ao texto para ler. Ficar vendo. Não tem relação de causa e efeito nesta ordem. É claro que normalmente ele faz o quê? Ele inverte. Efeito e causa. Efeito e causa. É isso que ele faz. Mas como o gabarito foi logo a letra A e no primeiro parágrafo, eu não vou perder meu tempo e analisar o texto todo. Beleza? Pegou a ideia? Lembrando, uma prova de 10 questões, nós já acertamos 6. Essa aqui, eu posso me dar o luxo de fazer em 30 segundos. Leio o primeiro parágrafo, vi que está no primeiro parágrafo, já olho logo. Essa é a ideia, tem que ler a questão. Ok? Tranquilo? Aí vamos continuar. Suas obras se caracterizam, né, justamente por isso, pelo domínio dos ritmos da poética popular nordestina. Com apenas 19 anos, Suassuna ligou-se a um grupo de jovens escritores e artistas. As atividades que o grupo desenvolveu apontavam para 3 direções: levar o teatro ao povo por meio de apresentações em praças públicas, instaurar entre os componentes do conjunto uma problemática teatral e estimular a criação de uma literatura dramática de raízes fincadas na realidade brasileira, particularmente na nordestina. É tudo nesse lado do Nordeste. No final do século XIX, surgiu no Nordeste a chamada literatura de cordel. A primeira publicação de folheto do Nordeste, historicamente comprovada, aconteceu em 1870. O nome cordel originou-se do fato de os folhetos serem expostos em cordões, quando vendidos nas feiras livres. O principal nome do cordel foi Leandro Gomes de Barros, considerado por Ariano o mais genial de todos os poetas do romanceiro popular do Nordeste. O maluco é considerado pelo cara, né? Porra, pelo picão aí. A peça Alto da Compadecida, de Suassuna, é uma releitura do folclore nordestino em linguagem teatral moderna. O enredo da peça é um trabalho de montagem e moldagem baseado em uma tradição muito antiga, que remonta aos autos medievais e mais diretamente a inúmeros autores populares que se dedicaram ao gênero do cordel. As apropriações de Suassuna, tanto do folheto nordestino quanto de outras fontes literárias, são possíveis porque a palavra imitação usada por Suassuna remete-nos ao conceito aristotélico de como é que se pronuncia isso? É mimesis ou mimesis? Porque se você fala mimesis, preste atenção, isso é muito complicado. Tem que ter o quê? Então vamos falar corretamente, é mimesis. Ok? É foda. É como disenteria e desinteria. O cara, porra, fala como? É disenteria porque é um distúrbio. O cara, porra, mas eu sempre falei caguei. É como se... Ah, ela tá obesa. Errado, ela tá obesa. Pô, mas eu sempre falei obesa, então passe a falar gorda. Ou aceita, é obesa. Catéter e cateter. Direto, pô, direto. Tiago ficou contaminado, o sogro dele estava no hospital, ele falou catéter, ele falou o telefone comigo. Porra, não tinha nem catéter. Eu falei, não tinha mesmo.
Aí ele, por quê? Eu falei, é cateter. Ele, toma no cu. Porra! Eu falei, caraca, mano, você falando palavrão, uma moça. Aí ele, porra, é cateter, não é catéter não. Mas é cateter, sem acento a palavra, não tem. Ó, as apropriações de Suassuna, tanto no folheto, tá, cujo significado não representa apenas uma repetição, né? Mimesis, né? Cujo significado não representa apenas uma repetição à semelhança de algo. Uma cópia, mas a representação de uma realidade. Então essa palavra aí tem a ver com repetição, plágio, cópia, imitação, não é isso? Essa é a ideia. Suassuna já fez diversos elogios da imitação como ato de criação e costuma dizer que boa parte da obra de Shakespeare vem da recriação de histórias mais antigas. Recontar uma história alheia para o cordelista e para o dramaturgo popular é torná-la sua, porque existe na cultura popular a noção de que a história, uma vez contada, torna-se patrimônio universal e transfere-se para o patrimônio público. Autoral é apenas a forma textual dada à história para cada um que a reescreve. Interessante, né? Texto do cara. Olha só, depende-se do texto, do contexto, né? Que o autor lança a mão do conceito de imitação, né? Do conceito de plágio, do conceito de cópia, né? Para isso, ele lançou isso como uma coisa negativa ou como uma coisa positiva? Positiva. Ele pegou uma referência. Ele não falou qualquer merda, não. Aristotélico. Ou seja, tem uma base aí cultural. Ele falou, vou me lançar disso porque o que eu estou fazendo não é uma cópia. Eu estou contando a mesma coisa de forma diferente. Porra, estou criando. Tem criatividade minha. Essa é a ideia dele. Por que ele fez isso, né? O autor lança a mão do conceito para quê? Para retratar a obra de Suassuna como pertencente a um modelo literário propenso a ser reproduzido em simulacros do folclore nacional. O que é simulacro? Simulacro acho que é uma coisa congelada, tipo uma estátua, coisa que não se mexe. Eu acho que ele não fez, ele não falou dessa cópia, da aristotélico para isso. Na verdade, não fica nada não é nada parado, nada de estátua. Você pega a mesma história e vai mudar. Acho que não faz sentido a letra A. Não bate com o que foi perguntado. Ele diz o seguinte, lança a mão do conceito disso para quê? Para explicitar que em sua obra, Suassuna se apropria da literatura sertaneja, reelaborando-a com estilo próprio. É justamente esse tipo de cópia que o cara defende. Ele fala, poxa, eu não vejo nada demais você copiar uma história, mas contar a história do seu jeito. Essa é a lógica dele. A letra B, sem dúvida, é excelente. Aí vem a letra C. Enaltecer a erudição de autores como Suassuna, capazes de revelar a essência de uma realidade por meio da literatura de cordel. Nada a ver, não foi por isso que ele colocou lá, citou isso. Agora, olha só. A letra D. Diferenciar o plágio do processo por meio do qual se parte de uma forma artística já existente para a paródia, como fez Shakespeare. Parodiar. Qual é o erro disso aí? Porque ele diz que não é plágio. A paródia. Em nenhum momento ele fala que você tem que contar a mesma história fazendo uma paródia, né? Dando um tom de graça, de ironia. Não fala isso. Ele simplesmente fala que é contar de uma forma diferente. Ele não banaliza isso. Ele não fala, vai virar uma sacanagem. Não é isso. E a letra E, letra D, B é melhor, né? Letra E, sugerir que Suassuna valoriza autores do romanceiro nacional que, diferentemente de Shakespeare, foram consagrados pelo gosto popular. Diferente? Não, ele citou o cara como um ponto positivo e tal, nada a ver. Então, letra E tá fora. Número 1, letra B de bola. Foi? Tranquilo? Número 1, B de bola. 2, letra A. Ficou faltando aí a questão 9 e a questão 10 do outro texto. É na aula que vem, já corrigimos essa prova? Na aula que vem, venha com essa prova, a gente faz essas duas questões e tenta liquidar isso aqui, tá legal? Ou seja, vai ser uma aula meio extensa, meio cansativa, que eu vou pegar todas as questões que não foram feitas, a gente já fez bastante, tá?
Eu vou pegar tudo que não foi feito e vou listar, tá legal? Vou sentar com um aluno, quem puder até me passar por e-mail exatamente o que eu não fiz, para que eu possa, né, preparar a aula em cima disso. E a gente vai tentar fechar o cadernão. Tudo bem? Beleza, pessoal. Obrigado aí. Valeu.